Olá, sou o chefe Salvadori, especialista em culinária mediterrânea há 30 anos. E na live de hoje vou falar por que você pode virar um chefe completo, mesmo não sendo um chefe profissional. Pense, isso funciona na gastronomia até para quem não é chefe. Ou seja, por que não ser um chefe profissional é um obstáculo? O fato de você achar que sabe cozinhar bem faz com que você se sinta apto para poder se transformar num chefe de cozinha. Mas o fato de não conhecer o passo a passo correto vai lhe gerar de imediato prejuízos enormes, já que você não tem o menor conhecimento do assunto. Ou seja, por causa da falta de técnica e conhecimento, você irá travar na hora da execução da receita. Isso lhe dará um prejuízo ainda maior devido a esse motivo. Mesmo não tendo experiência nesse mundo, seguindo o passo a passo e aplicando as técnicas e fundamentos básicos corretamente, você pode tranquilamente adquirir experiência suficiente para poder desenvolver, com segurança e tranquilidade principalmente, esse trabalho que lhe abrirá portas, sim, eu ousaria dizer, incríveis a nível profissional. Realmente incríveis a nível profissional. Igual todas as profissões, o desconhecido assusta. Vocês concordam? Mas digamos assim, se você seguir atentamente todos os passos, desde o começo, você terá a real possibilidade de adquirir todo o conhecimento, digamos assim, necessário, né, para poder vencer todos os seus medos e, principalmente, suprir a inexperiência que naturalmente existe dentro de vocês, né? Isso é óbvio. Agora, por que esse obstáculo realmente pode fazer com que você não consiga se tornar um chefe completo? Se você parar para pensar, pense assim, se você não tiver o conhecimento das técnicas, dos fundamentos, realmente nunca conseguirá executar qualquer coisa corretamente. Isso não é só na cozinha, isso é em qualquer ramo empresarial, de qualquer tipo, de qualquer nicho. Você poderá achar que procurando cursos rápidos de conteúdo médio, ou navegando pela internet, se inspirando em receitas de outros chefes, sabe aquela coisa? Saberá preparar uma receita corretamente, né? Mas se tu parar para pensar, na real, o resultado dificilmente será alcançado, já que, não tendo o conhecimento das técnicas de manipulação, as técnicas de cocção, todas as técnicas no geral corretas, você dificilmente conseguirá finalizar o prato do jeito que deveria ser realmente preparado. Assim como o desconhecido da manipulação correta dos alimentos, a higienização, o armazenamento dos mesmos, irá gerar prejuízos constantes devido ao excesso de desperdício de matéria-prima. Isso até nós falamos na live de ontem. Para poder se transformar num personal chef ou preparar prato para delivery, é absolutamente imprescindível ter o conhecimento de todas as técnicas básicas para poder exercer essa profissão. Assim, vou lhe dar um exemplo. Quer ver? Eu vou dar um exemplo. Vou lhe dar 3 exemplos de como isso é possível. O Fábio Venturelli, de São Paulo, sempre gostou de cozinhar a nível amador. Ele sempre foi um cozinheiro profissional, mas dentro das 4 paredes da casa. Ele, de jeito e maneira, em momento algum, tinha pensado de transformar a gastronomia numa fonte de renda. Agora, em virtude de problemas de crise econômica que esse Brasil é assilado eternamente, reforçado ainda mais dessa pandemia que atualmente paira nesse país, ele se viu obrigado a tomar um novo rumo de vida. Ele decidiu fazer o quê? Ele decidiu, primeira coisa, se mudar de São Paulo. Foi se mudar para Fortaleza. E quis começar uma vida nova junto com a família. A mulher dele tem um terreno na beira da praia, inclusive onde eles irão construir uma pequena pousada. E ele decidiu que toda a parte vinculada ao alimento seria por conta dele. Decidiu aplicar o meu método passo a passo. Aprendeu as técnicas e os fundamentos corretos para elaborar um tipo de culinária que até então era totalmente desconhecida a ele, mas que se encaixa totalmente com a região onde ele está morando. Beira de praia, mar, pescados, comida refrescante. É um nicho extremamente prático para isso. O resultado da elaboração dos pratos, após começar a seguir o meu passo a passo, está sendo incrível, incrível. O crescimento dele no âmbito da culinária mediterrânea está sendo, eu chegaria a dizer assim, emocionante, porque eu fico emocionado com o crescimento dele.
seja para ele e que para mim. Eu estou vendo essa evolução maciça dele. É uma coisa assim, o crescimento dele é algo espantoso. Espantoso. E tem mais. Inteligentemente, o que é que ele está fazendo? Graças à divulgação que ele está fazendo nas redes sociais, divulgando os pratos que está aprendendo a elaborar, divulgando as fotos de uma forma bonita, de uma forma assim, apetitosa, de uma forma atraente, principalmente correta. O que ele conseguiu? Ele conseguiu propostas de fornecimento de pratos elaborados por ele. Fique interessante. E não é só isso. Pelo embalo que ele está tomando, ele está fazendo o quê? Está começando a se preparar para vender delivery de receitas que está aprendendo no curso, que já começaram a aparecer clientes interessadíssimos nos pratos dele. Ou seja, em menos de 4 semanas, já está conseguindo lucrar e entrar de cabeça no mundo da culinária mediterrânea. Porque ele aprendeu com quem sabe o que precisa ser feito para obter resultados rápidos. Vou dar outro exemplo para vocês. Um exemplo ótimo, interessantíssimo. O Emerson Danda, ele é morador de Recife. E ele também não tinha nenhuma experiência depois de ter aprendido o passo a passo. Ele conseguiu preparar a receita do meu molho de tomate. E olha que o meu molho de tomate é conhecido no Brasil inteiro. E ele, o que ele fez? Ele começou a divulgar nas redes sociais e entre os amigos que ele estava preparando esse molho. Moral da história, ele começou a receber pedidos. Ele tinha feito um bocado para ele conservar. Vendeu todo o molho, começou a preparar mais e simplesmente ele começou a abrir um nicho de mercado para ele mesmo interessantíssimo. Ou seja, começou a lucrar em meio a uma situação atual que está no país. E assim, ele conseguiu, via delivery, algo que em momento algum achou que poderia alcançar. Por que é isso? Porque normalmente, numa época de crise, a gente pensa, eu não vou conseguir fazer nada, estou ferrado. Ninguém compra nada, ninguém vende nada, e aí fica nessa situação, desse marasma, vinculado a essa pandemia. Então, assim, ele aproveitou a oportunidade. Ele viu uma oportunidade e se encaixou nela. E vou lhe dar mais um exemplo incrível. Isso é incrível mesmo. A chefe Rose Alves, que é de Rondonópolis, no Mato Grosso. Esse é um exemplo verdadeiro de mulher guerreira. Ela já passou por todas as maiores dificuldades da vida. E olha, passou realmente a dificuldade na vida. Ela já foi empregada doméstica, já se ferrou, já foi pedreira, ajudante de pedreiro, pense. Já trabalhou nos meios mais bizarros do planeta, mas ela nunca desistiu de ir para frente. Aí o que é que ela fez? Ela decidiu, de um dia para o outro, começar a trabalhar na culinária, na gastronomia. Ela é boa de cozinha. Ela é excelente na cozinha. Ela começou a trabalhar. Começou a trabalhar na residência de uma pessoa. Esse pessoal está adorando. Não sei o quê. Aí ela, obviamente, ela quis começar a crescer. E ela estava passando um sufoco danado por isso. Sufoco danado. Então o que ela fez? Começou a aprender o meu passo a passo. Começou a desenvolver receitas incríveis. Ela começou a entrar num mundo que ela não conhece. E mesmo assim, ela está tendo mau sucesso. Sabe por quê? Porque graças ao aprendizado que está tendo com as minhas técnicas de manipulação, armazenamento, higienização, preparo e cocção, e principalmente finalização, está podendo, finalmente, montar o próprio cardápio para o delivery. E sabe por que isso? E não só de delivery, mas como futura personal chef. E sabe por que isso? Sabe por que ela realmente focou tanto nisso? Porque ela descobriu que na cidade de Rondonópolis, simplesmente, não existe um personal chef sequer presente na vida dela. Não existe. Na cidade não tem. Então ninguém trabalha como personal chef na cidade. Obviamente, ela viu a grande oportunidade. E, obviamente, ela não pensou 2 vezes. Está aproveitando dela. Ou seja, pense, ela decidiu se profissionalizar para trabalhar para valer nesse nicho, que é uma gastronomia que rentabiliza muito. E, simplesmente, ela decidiu dar virada na vida dela. Ou seja, são 3 exemplos de pessoas que estavam numa situação
nada favorável, e que de um momento para outro conseguiram dar a reviravolta. Principalmente reconquistar entusiasmo, gostar da ideia de fazer a coisa acontecer. E a coisa realmente está acontecendo. Você pode pensar que a sua falta de conhecimento, a sua carência no conhecimento de técnicas e dos procedimentos corretos para executar essas receitas possa ser substituído pelos procedimentos existentes nas informações que você alcançou, ou nos cursos que você acredita ser altamente completo, ou naquelas informações que você pega aleatoriamente na internet. E você acha que isso possa substituir a sua experiência material na cozinha, a sua deficiência no conhecimento real da coisa. Na verdade, isso não será possível, porque a gente não nasce com isso armazenado na nossa cabeça, não. Eu posso ter o dom de cozinhar, mas enquanto eu não me preparei para isso, eu nunca pude desenvolver esse meu dom. Da mesma forma, as pessoas pela qual eu dei um exemplo antes, vivem a mesma situação. Todas as pessoas que eu conheço, que seguem o meu passo a passo, por incrível que se pareça, elas estão evoluindo com uma velocidade supersônica. Realmente supersônica. Isso eu considero algo fantástico. Fantástico. Esse tipo de informação só se adquire se você frequentar cursos presenciais, mas cursos de verdade, né? E não a maioria que nos ensina absolutamente, assim, algo que você vai utilizar e te facilitar a tua entrada no mercado. Ou você vai adquirir cursos online completos, aonde terá a possibilidade de obter todas as informações necessárias para poder executar o passo a passo nas receitas escolhidas. Por que falo isso? Porque, na verdade, as faculdades ou as escolas de gastronomia, elas lhe preparam para um mundo genérico da alimentação, da gastronomia. Mas, na verdade, não lhe focam intensamente em algum nicho gastronômico especializado. Não, se você frequenta uma faculdade, você vai aprender administração, controle de estoque, e assim vai. E também vai aprender, digamos assim, as técnicas básicas, mas não tão aprofundadas como você pode aprender num curso online. Porque tem cursos online hoje que são incrivelmente, assim, intensos, com um preparo absurdo, com um conteúdo incrível, extremamente completo. Ou seja, aquele clássico curso que vai da A até a Z. Então, um exemplo clássico do que acontece nesse mercado. A pessoa ela pode ter uma visão geral e mais agradável do curso, do futuro dela, graças ao aprendizado que está tendo com as minhas técnicas de manipulação, de armazenamento, de higienização, de preparo, de cocção. E principalmente você tem que entender que você não pode pensar com achômetro, você vai conseguir executar esses pratos. De jeito e maneira. Se você não abrange todas essas técnicas básicas de preparo, você não vai a lugar nenhum. Se você não tiver o conhecimento necessário, você também não vai a lugar nenhum. Por que isso? Porque realmente é imprescindível ter uma base, criar um alicerce. Isso é realmente imprescindível. Imprescindível. Isso é algo que a gente não consegue mensurar. Ou você tem, ou você não tem. Esse entremeio não pode ser, digamos assim, criado. Você não consegue criar algo que não existe. Eu não posso adivinhar que eu tenho que preparar uma carne e deixar ela 35 minutos no forno coberta e depois mais 25 descobertas. Se eu não sei realmente que aquela é a técnica de cocção daquele produto, daquela proteína. Então, é muito imprescindível ter esse conhecimento. Se você não aprende isso, não vai manipular nunca nada. Nada. Quando eu perguntei para uma pessoa, você tinha noção do que estava fazendo? Um exemplo assim. Eu tinha um cozinheiro. Esse cozinheiro chegou com uma recomendação danada. Aí ele, o que ele fez? Apareceu com recomendações incríveis. Você não tem noção da quantidade de recomendações incríveis que essa pessoa tinha. Aí, obviamente, o cara chegou formado numa faculdade
e ele entrou considerando-se um chefe de cozinha. Perfeito. Obviamente, a primeira coisa que um chefe de cozinha faz quando tem uma pessoa dessa, vai testar realmente o conhecimento e a capacidade e o conhecimento de técnicas, principalmente, relacionadas a proteínas que serão elaboradas no meu restaurante. O que aconteceu? Eu entreguei uma peça de filé de 2 quilos e uma ciola de 1,5 kg. Eu pedi para preparar tornedores suficientes para se obter com aquela peça, aproveitar a ponta da cabeça, a cabeça, para fazer outro tipo de corte e depois filetar o peixe, mantendo o couro. Eu perguntei para ele, você sabe fazer isso? Ele disse, claro. Aí eu já notei uma coisa, ele pegou a faca errada. Pegou uma faca de chefe para limpar a carne. Quem sabe fazer isso é a pessoa experiente. Quem tem experiência sabe fazer isso. Mas quem não tem, acho que vai jogar fora metade do filé. Moral da história, ele jogou fora mais da metade do filé. Porque o que ele não jogou fora na limpeza, jogou fora no corte errado dela. Ele porcionou tudo errado, tudo errado. Mas eu fiquei quieto. Aí eu fiquei assim, curioso, com o canto do olho, eu fiquei olhando ele, preparando o peixe. E aí que morreu o peixe mesmo. Porque é assim, ó, ele não sabia nem para onde começar a colocar a faca. Ele tinha um leque de faca à disposição completo, ou seja, tinha a faca para filetar o peixe. Ele nem olhou para ela, porque ele não sabia nem para que servia aquela faca. Absolutamente. Aquilo para ele era um objeto, podia ser um chaveiro, podia ser um objeto de decoração, mas que fosse uma faca para limpar peixe, com certeza não sabia. Bom, moral da história, o peixe foi fora. Não foi fora porque a gente aproveitou ele, sabe para quê? Para fazer caldo de peixe. Vê, 1,5 kg de peixe nobre foi para o caldo de peixe, onde eu deveria ter colocado os ossos todos do peixe que ele tinha filetado. Aí o que aconteceu, né? Eu, já pensando que ele não duraria mais 6 horas dentro do meu restaurante, eu perguntei para ele se ele sabia o que ele estava fazendo. Fica assim, mas vem cá, mas você sabe fazer isso mesmo? Você tem noção de como se limpa um filé? Você tem noção de como se limpa uma carne? Você tem noção de como se limpa um peixe? Ele sabe o que ele me disse? Não, porque eu acho que eu estudei, mas não lembro mais. Já pensou numa coisa dessa? Já imaginou que existe esse tipo de empecilho? Da pessoa dizer que ela aprendeu, na verdade não aprendeu nada. E na hora dele ter o negócio na mão, realmente ele provou para A mais B que ele não tinha aprendido nada, que não fazia a menor noção. Então o que acontece? Isso, na verdade, não é uma crítica às instituições presenciais, não. É um comentário onde eu saliento que muitos cursos online hoje contêm infinitamente, mas eu falo infinitamente, mais informações detalhadas a respeito da formação do cozinheiro. E tem uma grande vantagem, né? Você pode ver, rever, ver, rever, ver e rever mais de 400 vezes a mesma aula até você ficar com aquilo dentro da sua cabeça. O problema dos cursos presenciais é que você vê o seu professor filetar a carne. Aí ele vai dizer assim, vocês aprenderam? Pense, se eles vão ter que botar uma peça de filé inteira para cada aluno, de cada turma, para todas as turmas, bom, a escola vai à falência só para comprar carne e filé mignon, né? Então o que ele faz? O professor mostra, chama aleatoriamente um que outro aluno, diz assim, agora você vem aqui, experimente. Aí o aluno vai lá, pega na mão, já vê o que não sabe fazer, mas tudo bem, faz. O professor diz, não, você faz assim, faz assado, corrige assim, corrige assado. Beleza, pronto, tchum. No final da aula, apostila. Apostila é o quê? É um texto. Às vezes até pode ter fotografias. Mas aonde eu quero chegar? Eu quero chegar nesse ponto, que a videoaula fica aí para você. Então, a beleza do curso online hoje é exatamente essa. Que você tem uma videoaula disponível para você, o tempo todo, aprender passo a passo tudo que tem que ser feito corretamente. Porque eu sempre digo, se não tiver o passo a passo, você não vai conseguir alcançar nenhum objetivo, principalmente na gastronomia. Isso é fundamental. Então, esse é um dos maiores porquê de adquirir um curso online. Isso é uma das maiores explicações lógicas e lampantes de como fazer isso. Entenda uma coisa. Se você não tem o conhecimento dos fundamentos necessários para poder preparar o prato que você almeja usar
para pôr no seu cardápio e continuar achando que simplesmente adquirindo cursos básicos, baseados somente em receitas e sem conter nenhum módulo específico, onde você poderá encontrar os passo a passos necessários para poder aprender as bases imprescindíveis para elaborar uma receita perfeitamente, ou queira ser um autodidata, que o mundo é cheio, que vai procurar na internet receitas e aí vai ficar se inspirando nessas receitas ou se inspirando nas receitas vindo de amigos, infelizmente os resultados serão altamente decepcionantes e principalmente insatisfatórios. Inclusive, como acontece com a maioria dos chefes que acham que sabem, mas quando colocam em teste, demonstram que não sabem absolutamente nada. E eu só garanto para vocês que não é incomum, não. Por que isso? Se eu entro num restaurante japonês, se eu não tenho conhecimento do passo a passo para preparar aquele prato, ou para elaborar aquela proteína, para manipular ela, coisa desse tipo, eu, em momento algum, vou conseguir a lugar nenhum. Mesmo com 30 anos de experiência, com o meu nome que carrego, com 30 anos atrás de fogões, com restaurantes de alto sucesso, sempre que estive no mercado, eu não vou conseguir chegar em lugar nenhum. E sabe por quê? Porque eu não tenho conhecimento para fazer isso. Absolutamente. Eu não tenho o conhecimento. O conhecimento é algo importantíssimo. Importantíssimo. Então, eu preciso criar essa bagagem para mim. Então, não existe essa de, eu sou bom, então eu vou ter sucesso. Negativo. Negativo. Porque eu sou bom no que eu sei fazer. Mas eu posso ser péssimo em outro nicho. Você não pode pensar que com achômetro você vai elaborar, executar sequer qualquer prato. É impossível isso. Impossível. Então, se você não tem condição de preparar um prato, imagine montar um cardápio. Se você não tiver o conhecimento necessário, infelizmente, não vai conseguir chegar a lugar algum. Então, o que é que acontece? Se você decidiu encarar esse desafio, mesmo não sendo um chefe profissional, isso é possível, pois basta você querer se transformar em um chefe completo. Primeiramente, adquira as informações e os conhecimentos imprescindíveis e necessários para dar continuidade ao seu sonho. E assim vai conseguir ter a lucratividade, mesmo começando do zero. Por quê? Porque você está começando num mundo novo. Todo mundo um dia começou numa coisa nova. Como eu disse antes, você pode até ter o dom da cozinha, mas ninguém nasce sabendo cortar uma cebola, ninguém nasce sabendo preparar um molho de tomate, ninguém nasce sabendo limpar um peixe, ninguém nasce sabendo porcionar uma carne, ninguém nasce sabendo desossar uma ave, ninguém nasce sabendo higienizar um vegetal. Ou seja, ninguém nasce com o dom de saber cozinhar. O cara até pode nascer com o dom da matemática, mas ele é um gênio, é 1 a cada milhão que nasce assim. Agora, o dom da cozinha eu não conheço, não soube até hoje que existe isso. Então, para isso, além de saber o básico, mas o básico que vai usar na gastronomia, sem aquele monte de conteúdo, nada a ver, que é ensinado pela maior parte das instituições por aí, você também terá que aprender a identificar outros pontos que são importantíssimos. Você vai ter que identificar quem são os melhores fornecedores, terá que ter o domínio necessário para manipular tudo que você irá precisar para elaborar a receita escolhida por você, e principalmente pelos seus clientes. Você terá que ter o conhecimento necessário e imprescindível para poder higienizar e armazenar os alimentos manipulados. Você terá que conhecer as mais variadas técnicas de cocção e, principalmente, ter o domínio total dos fogões. Então, indo um pouco mais a fundo nisso, terá que conhecer as técnicas de empratamento para evitar que tudo que você vai fazer desande em um prato lotado de comida, sem nenhuma apresentação, com uma cara de bastantão e que não deixa absolutamente os olhos brilhando a nenhum cliente. Porque vocês lembram que primeiro a gente come a comida com os olhos, depois com o nariz, e só finalmente a gente come a comida pela boca. A gente quer ver o prato lindo, lindo. A gente quer ter a felicidade de dizer assim, uau, que prato maravilhoso que eu estou tendo. Olha que prato maravilhoso que eu estou comendo. Isso é importantíssimo.
Realmente importantíssimo. Você não pode pensar em outra solução que não seja essa. Não pode. Não pode. Um clássico das pessoas que pensam que sabem cozinhar sem adquirir cursos ou se inscrever em alguma escola de culinária é muito engraçado. É alegar que estão sem dinheiro, ou que não sabem, ou que acham que conhecem, que já viram, já tentaram, já se deram bem, e não sabem se vão conseguir assim, encarar o curso, ou muitas vezes alegam que não tem tempo. Ou seja, é um bocado de desculpas. É um bocado de desculpa. Esse é um clássico das pessoas que pensam que sabem cozinhar, sem ter absolutamente nenhum tipo de conhecimento nem técnico. E por que é isso? Porque ele em casa faz a comida para ele e para mais 2 pessoas. Pronto. Até minha filha, que tem 16 anos, não sabe fazer isso. Porque é a coisa mais simples do mundo. Agora, elaborar um prato, sob a pressão de você ter que preparar um prato na residência de uma pessoa. Esse prato é para 8 pessoas. Isso já confunde as ideias. Isso já confunde as ideias, sabe por quê? Porque a pessoa não tem nenhum conhecimento para fazer isso acontecer. Absolutamente nenhum conhecimento. Então, assim, pode ter certeza que, normalmente, elas não têm coragem de admitir que tudo o que achavam estava completamente errado. E, normalmente, o problema delas é que as dificuldades que irão encontrar são normalmente maiores do que o resultado final. Ou seja, é aquela famosa atitude que a gente conhece e que a maioria das pessoas fazem. É melhor desistir do que encarar as coisas. Então, nós temos que sempre ter esse cuidado imprescindível para a gente ter coragem de encarar as coisas, enfrentar a realidade como ela é. Por quê? Porque se a gente não fizer isso, a gente não vai conseguir realmente fazer as coisas acontecer. Então, senhores, espero que vocês reflitam sobre esse assunto, sobre esses argumentos, porque realmente eles foram muito importantes para ser falados. São sendo muito, muito importantes. Então, agora, se vocês têm alguma pergunta, eu posso até olhar aqui, se existe alguma pergunta, eu vou olhar desde o início. Estou aqui para responder aos assuntos que vocês desejam. Vamos lá. Estou disponível. Vamos ver o que tem de interessante. Vamos ver. Vocês têm alguma pergunta? Vamos ver aqui. Se não tiver, a gente encerra nossos assuntos. Hector Pandolfo, acredito que a prática e mesmo os erros nos levam para o caminho da maior segurança e até mesmo da perfeição. Concordo plenamente mesmo. Eu sou da ideia que sem conhecimento você não vai alcançar a perfeição. E principalmente, nunca vai ter segurança para poder encarar realmente um grande percurso que você tem pela frente. Fábio Venturelli, a cada dia me surpreendo, as aulas técnicas vão cada vez mais longe. Graças ao curso, o chefe está mudando a minha vida. Aí, muito obrigado. Hoje vivo 24 horas por dia com a cabeça na comida mediterrânea. E sabe por quê? Porque realmente a comida mediterrânea lhe demonstrou como você pode encarar algo que lhe gera felicidade. E não só lhe gera felicidade, mas, principalmente, você está vendo um futuro rosa na sua frente. E quando a gente enxerga algo que pode fazer bem para nós, mas, Deus o livre, a gente se enfia de cabeça. Tirando dúvida o tempo todo, é algo que um curso de 2 anos não lhe passa. Isso da segurança é melhor a nossa técnica. Porque, como eu digo isso, os cursos são ótimos, realmente. Tem cursos profissionalizantes fantásticos. Aí, realmente, você vai ter que desembolsar uma carreta de dinheiro para poder fazer 3 anos de cordon bleu, 2 anos de cordon bleu. Veja bem, entendeu? São cursos caríssimos. Isso realmente lhe dá um belo preparo. Mas mesmo assim, em 2 anos de estudo, 2 anos onde você não vai fazer nada além de estudar gastronomia. E você mesmo assim, tendo as super aulas práticas, fazendo tudo o que você tem que fazer do jeito mais correto, não vai ter aquela experiência de ter um professor, que é um chefe de cozinha, lhe falando 24 horas por dia, se você quiser, o que você tem que fazer passo a passo para poder encarar cada receita perfeitamente. A Débora, oi Débora, só não posso fazer
ou manipular pratos com mexilhões, tenho alergia. Mas isso faz parte. Por isso que existe, hoje em dia, gente que ajuda. Então, eu acho que, assim, como o Fábio diz, o importante é ver, rever e rever as aulas, e praticar passo a passo, e tirar as dúvidas. Que aí o chefe Paulo faz a diferença. Bom, muito obrigado. Mas eu acho que é realmente isso que tem que acontecer. Vocês, em qualquer coisa, não só na gastronomia, mas em tudo que você vai aprender, você vai ter que fazer o passo a passo todos os santos dias. E eu detesto digitar. Detesto. Eu não gosto. O meu negócio é cozinhar, não é digitar no computador. Mas de tanto começar a digitar, eu estou começando a entender como funciona. Estou me acostumando a usar mais que um dedo. Estou começando a usar 2, 3. Por quê? Porque a prática é o dia a dia, é o passo a passo. Você lembra, cadê o botão? Então você lembra que com o minguinho pode bater naquela tecla, que com o outro pode bater na outra. Ou seja, você está acumulando experiência, conhecimento e principalmente está fazendo passo a passo correto. A mesma coisa a cozinha. A mesma coisa total é a cozinha. O chefe César, concordo plenamente, chefe, com achismo não consegue nada. Com fundamentos e treinamento, sim. E com a simplicidade que você ensina é muito importante para nosso aprendizado. Massa. Mas eu acho que a coisa mais importante disso tudo você falou corretamente. Com achismo não se consegue nada. Eu acho que é assim. Não, mas achar não serve. Não serve. Você tem que ter certeza do que você está fazendo. Você não vai filetar um peixe e pensar, eu acho que é assim que se fileta. E se você acha, é bom achar certo. Porque muitas vezes é difícil isso. É difícil disso acontecer. Então é complicado isso. Realmente complicado. Héctor Pandolfo, chefe, qual é o prato mais trabalhoso de ser preparado, em sua opinião? Que dá trabalho ou que tem dificuldade? Se é o que dá trabalho, qualquer prato elaborado, do início ao fim, sempre dá trabalho. Se você vai esticar uma massa, depois transformar essa massa com recheio, transformar uma massa recheada. Aí depois elaborar um molho para você servir essa massa. E aí depois você fazer a montagem perfeita desse prato para servir delicadamente, montado, bonito, com uma aparência maravilhosa na mesa. Isso vai lhe levar um trabalho danado. Por quê? Porque ele leva tempo. Mas se você conhece as técnicas corretas para fazer isso, você conhece os atalhos. Então com certeza você vai conseguir fazer o prato ser um sucesso. E assim por diante, tem mil pratos que podem ser dificultosos. Agora, claro, a culinária mediterrânea que eu trato, que eu trabalho, é uma culinária simples. Até porque a própria culinária mediterrânea é uma culinária fácil. Ela pode se transformar em algo exuberante, incrível, diferente de tudo e todos, mas com o meu lema eterno, menos é mais. Por que isso? Porque onde você usa o menos, você vai fazer mais. Se você usa 4 ingredientes, 5 ingredientes e transforma aquilo em um prato fantástico, você gastou pouco, seja em tempo e dinheiro. Você tem menos chance de ir em contra algum erro na elaboração do mesmo e, com certeza, você vai produzir isso em um tempo muito, muito curto. Então, o bom desse meu nicho, desse meu mundo, é que a maioria dos pratos, você elabora em 15 minutos, considerando que você faz a água ferver. E se eu tenho água fervendo, eu tenho que cozinhar um prato de massa, eu tenho caldo quente para eu poder fazer um risoto, eu tenho em curtos caminhos ao máximo. Esses são os atalhos. Esses são aquelas coisas que a gente conhece e que tem que armazenar para saber que as coisas vão acontecer sempre, corretamente. Se você, como personal chef, está na residência da pessoa que lhe contratou, você tem que deixar uma panela com água quente eternamente ligada, sempre. Porque se você não vai fazer o pré-cozido, você vai fazer aquilo na hora, você sabe que o seu anfitrião dizer que daqui a 25 minutos ele quer que você serva o prato principal, você sabe que em no máximo 10 minutos a água ferve, em no máximo 10 a 12 minutos, caso seja um prato elaborado, você vai servir o prato. Então, dentro da sua contagem, em 25 minutos, 20 a 25 minutos, os convidados vão almoçar ou jantar. Então, isso é uma coisa muito importante de ser computado. Isso é imprescindível. Eu estou tentando achar alguma pergunta, não estou achando mais. Chefe, tem ideia de quando abre a nova turma? Olhe, só seguindo os canais das minhas redes sociais você poderá saber isso.
Não sei ainda as datas, não vai ser longe, vai ser em breve, mas não faço a menor ideia quando, entendeu? Não posso lhe dizer se é daqui a 15 dias, se é daqui a 20, não sei o quê. Ainda não tenho a menor certeza disso. A gente está vendo, tem que fazer todo um planejamento para isso, mas em breve vai abrir uma nova turma, com certeza. Em breve mesmo. Então, assim, ó, eu adorei mais uma vez falar com vocês. Estou vendo aqui a Aline Dantas Matos disse, no curso você pode aprender mais, de forma simples, em muito menos tempo. Realmente, Aline, realmente pode. Essa é o que os cursos online te oferecem. No geral, é um curso bom que oferece isso. Você consegue, de uma forma simples, aprender muito, muito, muito mais e muito mais rapidamente. Eu adorei, mais uma vez, participar com vocês, compartilhar todos os meus conhecimentos, ajudar vocês a se identificar melhor nesse mundo. Então, galera, foi um prazer imenso. Falou, grande abraço.